Identidades trigonométricas. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Nas identidades trigonométricas, vamos partir da seguinte ideia. Vamos deduzir algumas relações. Primeiro, vou colocar aqui um triângulo retângulo, onde é 90 graus em A, né? Ele é reto no ângulo A, no vértice A. Aí eu vou ter os lados hipotenusa A e catetos B e C, com os ângulos internos alfa e beta. Como é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Só que a partir daqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso dividir todo mundo por A ao quadrado. Quando eu faço isso, fica nesse formato. Só que A ao quadrado dividido por A ao quadrado é 1. E eu posso colocar em evidência, né, a potência 2 igual a 1. Só que B sobre A e C sobre A é o seno de alfa e o cosseno de alfa, que vai ser igual a 1. Daí eu tenho a relação seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa relação aqui, ó, é a chamada relação fundamental da trigonometria. É a mais importante da trigonometria. Com ela você faz diversos exemplos, tá? Então vamos para frente. Se por acaso eu colocar o seno dividido pelo cosseno, o seno dividido pelo cosseno vai ser o B sobre A, o C sobre A, que é, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu posso cancelar os dois A, não é isso? Fica quem? B sobre C, que vou chamar de tangente. Daí eu tenho uma seguinte ideia, o que é a tangente? É o seno dividido pelo cosseno, ok? Temos também o seguinte. Se eu pegar o cosseno dividido pelo seno, o seu inverso, vai ser o C dividido por A e o B dividido por A. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cancelei os A, certo? Tendo em vista isso, eu posso dizer o quê? Que o C sobre o B é chamado de cotangente. Então, o que é a cotangente? É o cosseno dividido pelo seno, certo? Em resumo, eu tenho o seguinte, ó. Primeiro, relação fundamental. Segundo, o que é a tangente? É o seno dividido pelo cosseno. O cosseno tem que ser diferente de zero. A cotangente é o cosseno dividido pelo seno, certo? Que é o inverso da tangente, se a gente for analisar de outro parâmetro. Temos também que a secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Essas são as 5 relações das identidades trigonométricas, certo? Professor, por que aqui ó, está diferente de zero? Porque embaixo não pode ser zero. Embaixo ó, não pode ser zero. Ó. Embaixo não pode ser zero. Por quê? Porque não existe uma divisão por zero. Isso é impossível, tá bom? Vamos aos exemplos. Olha, eu quero que demonstre o seguinte. Eu quero mostrar que um lado é igual ao outro. Então, vamos lá. O que é secante? É 1 sobre o cosseno, isso é isso? Não é isso? Só que ali não está o quadrado, né? Então, eu vou elevar o quadrado dos dois lados. Ó. Eu faço assim, ó. Elevar o quadrado de um lado e elevar o quadrado do outro. 1 ao quadrado é 1. Cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado, né? Daí eu vou ter. Só que 1, a gente aprendeu nesse instante que não é a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Só que aqui, ó, não mais, eu posso separar eles. Ó. Quando eu faço a separação, eu vejo que aqui é o número 1. E aqui é o seno dividido pelo cosseno, que é quem? A tangente. Daí eu tenho a prova. Eu mostrei a partir de uma relação simples, que a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Eu mostrei por álgebra, né, elevando ao quadrado, fazendo os artifícios de acordo com o conhecimento que nós vimos antes, para encontrar o resultado final. Tá? Vamos a mais esses exemplos aqui. Ó. A cossecante de x ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Mesma ideia. Eu boto o que é a cossecante? É 1 sobre o seno. Aí o que é que eu faço?
vou elevar os dois ao quadrado, dois lados ao quadrado. Quando eu faço isso, ó, fica assim, 1 ao quadrado é 1, seno ao quadrado é seno ao quadrado. Só que eu posso fazer o quê? Pego esse 1 e troco pela relação fundamental, ó, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Daí eu posso separar, só que seno dividido por seno é 1. E esse valor é justamente a cotangente. Está aí uma outra relação, ok? Vamos a mais um exemplo. Esse aqui é um pouco mais complexo. Diz assim, ó, sabendo-se que o seno de um ângulo agudo é igual a 3/5, determine o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Aí vamos lá. Ó. Primeiro, relação fundamental, né? Isso aqui não é igual. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a quanto? Não é igual a 1? Então, onde tem o seno, ele diz que o seno é igual a quanto? 3/5. Aí eu coloco 3/5, ó. 3/5 ao quadrado. Só que esse valor fica 9/25. Quando eu resolvo aqui, eu vai passar para o outro lado diminuindo, não é isso? Tiro o MMC, né? Quando eu vou resolver, eu vou ter o seguinte, ó. O MMC é 25, 25 dividido por 1 é 25, vezes 1, 25. Diminuindo dá 16, né? Ó. Só que aqui não está o quadrado, então eu jogo a raiz. Fica mais ou menos, ó, fica cosseno de x é mais ou menos a raiz de 16 sobre 25. Fica mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, de 25 é 5. É mais ou menos, ok? Só que ele diz que é um ângulo agudo. Se é um ângulo agudo, o ângulo está no primeiro quadrante. Se está no primeiro quadrante, eu vou ter que o cosseno vai ser um valor positivo. Vai ser 4/5, ok? Então, temos o valor do seno e agora temos o valor do cosseno. Vamos aos demais. Quem é a tangente? É o seno dividido pelo cosseno. O seno nós já sabemos e o cosseno também. Olha, cancela, ó. Os dois, ó. Tchatum, fica 3 sobre 4. Cotangente é 1 sobre a tangente. Só que a tangente não é 3/4, então fica 1 sobre 3/4. Inverte. 4/3, ok? Não inversa, é só inverter, tá bom? Então, descobrimos seno, cosseno, tangente e cotangente. Faltando agora só a secante. Quem é a secante? É 1 sobre o cosseno. Só que o cosseno não é 4/5, inverte, fica 5/4. E para finalizar, a cossecante de x é 1 sobre o seno de x, que no caso vai ser igual a quanto? A 1 sobre 3/5, inverte, fica 5/3. Ok, pessoal? Pois é isso, até a próxima, um forte abraço e tchau, tchau.